Muito bem, nesse vídeo nós iremos falar sobre as 12 casas terrestres na astrologia antiga, baseadas em Ptolomeu, Vettius Valens e William Lilly. As casas terrestres, elas são demarcações da Terra, tá certo? Que reflete o céu. Sempre importante a gente lembrar do princípio hermético, assim como é em cima e embaixo. Assim como tem 12 casas celestiais, que são os signos zodiacais, cada um com 30 graus, existem também 12 casas terrestres representando assuntos mundanos. Dinheiro, saúde, família, filhos, amigos, terras, né? Viagens. Então, cada uma dessas divisões aqui que vocês veem representada por números, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a 12, são as casas terrestres. Elas representam assuntos, pessoas importantes e refletem, como eu disse, assuntos específicos e refletem as casas celestiais. Existem vários sistemas de casa. Na antiguidade, o mais comum era dos signos inteiros, onde o ascendente representava a casa 1, o segundo signo, que vinha na ordem a casa 2. Então, por exemplo, aqui, casa 1 seria Áries, né, nos signos inteiros. Depois a 2, Touro. Depois a 3, Gêmeos, e assim por diante. Se fosse Touro ascendente, Touro era 1, Gêmeos a 2, Câncer a 3 e assim ia até o final. Né? Mas depois os sistemas de representação das casas terrestres foi sendo modificado, sendo aperfeiçoado, e hoje tem dezenas de sistemas, né? Como Alcabitos, o Regiomontanus, o Plácidos, que é esse que a gente está utilizando aqui nesse exemplo, certo? Então, casas terrestres é isso, são divisões na mandala que correspondem à Terra, certo? Então vamos lá, vamos às definições de cada uma das casas segundo Vettius Valens, Ptolomeu e William Lilly. Então a casa 1. Casa 1, a casa da vida, né, o Hileg, a raiz da vida, o ascendente, né, que representa o corpo físico, a personalidade, a aparência, o início de projetos e da própria vida. Planeta de Júpiter, Mercúrio, por governar o intelecto, que orienta a existência. Fundamentação clássica. Mercúrio rejubila na primeira casa, pois ali se manifesta o Logos, a razão que conduz o destino. Valens, Antologia. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos aqui na cúspide da casa 1, o signo de Áries. Então, o início da casa é a cúspide, né? Que é a cúspide da 1 é Áries, a cúspide da 2 é Touro, cúspide da 3 Gêmeos, início, certo? Nesse sentido, anti-horário. Então, casa 1, esse nativo ele é representado pelo signo de Áries, seu regente e planetas que ocupam a casa. Então, aqui vai mostrar uma personalidade guerreira, né? Trabalhadora, uma pessoa popular, né? Porque a Lua dá essa popularidade, feliz, alegre, né? Já que tem Júpiter, grande também, pode representar pessoas tanto grandes, fortes, né? Quanto também com facilidade de ganhar peso. O regente, que é Marte, está aqui em Libra. Se fosse signos inteiros, ele estaria na casa 7, mas aqui em Plácidos está na 6. Então esse Marte, a
gente vai ver quando estiver olhando para o significado das 6, da casa 6, que Marte ele jubila na casa 6. A gente vai entender o motivo mais adiante, certo? Mas é isso. Quando tem planetas aqui, principalmente luminares e planetas benéficos junto ao ascendente, é um sinal de boa sorte, porque isso aumenta a expectativa de vida do nativo. Então aqui é como se houvesse um protetor aqui na casa da vida, certo? Ok, então vamos seguir para a próxima casa. Casa 2, que é a casa dos bens. Nome tradicional, porta do inferno, do Hades, lucro, ganhos. Assuntos: riqueza material, recursos, posse, valores tangíveis, segurança física. Pode representar também padrinhos, conselheiros nativos, certo? Vamos voltar mais para esse assunto de natividades, né? de mapas natais. As casas terrestres elas podem variar também dependendo do assunto que você está analisando. Por exemplo, astrologia mundial vai ser outra coisa, astrologia para trabalho é outra coisa, horário é outra coisa. Vamos focar aqui nas natividades. Aqui não tem nenhum jugo, certo? Não tem nenhum jugo nessa casa. Está associada à deusa Tique, fortuna na tradição grega. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma casa vazia, mas uma casa vazia não significa que não tenha um dono, né? Vênus é quem rege Touro, então a dona da casa 2 é Vênus, que está aqui em Sagitário na casa 8, certo? Isso tem algumas implicações. Além do mais, essa Vênus ela não faz aspectos com outros planetas. Observe, então é uma Vênus isolada, certo? Tem os seus significados, mas daí eu não vou focar não. Vou falar mais sobre o significado da casa. Então, esse nativo ele busca segurança, porque tem Touro aqui na casa 2, né? Busca segurança, busca lidar com os assuntos de dinheiro de forma bem prática mesmo, né? Casa 3 agora. Casa da deusa, nomes tradicionais. Deusa, frates, irmãos. Assuntos: irmãos, comunicação, viagens curtas, artes, manuais, mensageiros. Jogo da lua, por simbolizar conexões cotidianas imutáveis. A mitologia ligada a Íris, mensageira divina, e a Hermes, Mercúrio. Aqui no nosso exemplo, temos casa 3, casa 3 vazia também, e como o seu regente de Mercúrio, quer dizer, de Gêmeos é Mercúrio, que está aqui na casa 7, fazendo oposição ao ascendente. Fazendo oposição ao ascendente. Então aqui pode ter algum problema de antipatia ou de inimizade com vizinhos ou irmãos por conta disso. É uma oposição. Na casa e a lua também, né? Oposição à casa, à família do nativo. Irmãos e família do nativo se opondo. Os pais, o pai do nativo se opondo aos seus irmãos, também pode significar isso. Muito bem.
Casa 4. Também dificuldade no ensino fundamental. A casa 3, ela também representa isso. Comunicação e instrução mais básica. Casa 4, fundo do céu. Fundos KL, genitor, pais. Aqui, assuntos lá, família, raízes, herança, propriedade, privacidade. Planeta de Júpiter, nenhum. Considerada a raiz do mapa. Associada a Hestia, deusa do lar, e Cibele, Magna Mater. Aqui no nosso exemplo, temos Câncer, né, no fundo do céu, regido pela Lua, posicionado na casa 1, dizendo que a família desse nativo ama ele, ou o pai, ou os pais desse nativo amam ele, certo? Amam ele. Muito bem, vamos à casa 5, casa da boa fortuna, nomes tradicionais. Bônus Daimon, bom espírito. Gaudium quer dizer alegria, Gaudium é outra coisa. Gaudium, alegria. Casa de filhos, criatividade, amor romântico, jogos, artes, prazeres. Planeta de júbilo, Vênus. Então, Vênus aqui fica formidável. Fica feliz, Vênus aqui, porque rege a fertilidade e o deleite. Fundamentação. Vênus rejubila aqui, onde a alma se expressa com júbilo, com alegria. Ptolomeu Tetrabíblia. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos Leão, e o regente de Leão é o Sol, em Escorpião aqui na casa 7. Então nós temos os filhos desse nativo amando ele também, porque no final das contas ele é Marte, né? Ele está sendo representado principalmente por Marte, né? Escorpião é regido por Marte, e também nas mãos do cônjuge, né, do nativo, e pouco isolado, né, porque não tem aspecto também. Tem Vênus e o Sol sem aspecto no mapa dele. Vênus e o Sol sem aspecto, exatamente. Muito bem, então Sol na casa 7 em signo fértil. Pode ter assim um certo orgulho, né, dos filhos, da prole, né? Casa 6, casa da má fortuna. Nomes tradicionais: Malus Daimon, ou vale tudo, saúde. Assuntos: saúde ou enfermidades, né? Na verdade, a casa da saúde é a que caberia melhor, enfermidades. Trabalho servil, rotina, pequenos animais. William ele diz que os animais representados pela casa 6 são aqueles menores do que um bode, né, do bode para baixo. Então, o cavalo aqui já não caberia na casa 6, é lá na 12. E obstáculos do dia a dia, certo? Júbilo de Marte, por simbolizar o esforço e o combate, né? A virtude de Marte é a diligência. Então, aqui, como é uma casa de trabalho, de esforço, de fogo também, né, para cozinhar, etc.
considerada uma casa de serviço. Ó. E aqui, no exemplo, nós temos o Marte na casa 6, que é uma casa de serviço, casa de trabalho braçal. E aqui o Marte fica bem, porque ele está no seu Júpiter, certo? Apesar disso, o Marte ele é o planeta, é o maléfico contrário a Saturno. Então, o maléfico mais perigoso desse mapa é o Marte mesmo. Ainda mais porque ele rege a casa 8, que é a casa da morte. Então, é isso. Muito bem. Agora, vamos à casa 7. Casa 7 é casa do cônjuge, né? O caso do casamento. Aqui tem nomes tradicionais: cônjuge, descendente, parcerias, mas não é só o cônjuge que essa casa representa, mas parcerias, sócios, inimigos declarados, contratos, pactos, justiça, certo? Então, aqui nós temos na cúspide Libra, que é regido por Vênus, que está aqui na 8, em Sagitário, que está isolado também. Aqui o cônjuge e os filhos desse nativo estão isolados, né, no mapa dele. Pode ser entendido como pessoas mais solitárias, mais isoladas, né? Pode ser. Mas aqui temos, olha, Mercúrio e o Sol ocupando e Vênus regendo a casa 7. A lua desse nativo é colérica, né? Tá quase numa lua cheia. Então, pode representar mais de um casamento, no caso. Mais de um, exatamente. Ok. Casa 8, que não tem nenhum Júpiter na casa 7, né? Relacionada à Hera e Têmeres. Casa 8, casa da morte. Nomes tradicionais: medo. Assuntos: transformações, heranças, crises, causa da morte, recursos compartilhados ou recursos alheios, né? Então, o Júpiter aqui não é nenhum, certo? É considerado uma casa de angústias mesmo, de crise. Simboliza associada a Hades e a Perséfone. No exemplo, aqui nós temos Escorpião na cúspide, temos Vênus e Saturno. Então, que quando a gente analisa da perspectiva da parte do corpo responsável pela morte, seriam rins ou fígado, certo? Seriam pontos fracos aqui, certo? E isso, devido a algum tipo de problema nessas partes, certo? Marte é muito perigoso, pode ser também por conta de acidentes ou conflitos, certo? Porque Escorpião está regendo, né, a casa, e é um mapa diurno, ou seja, é o mapa onde Marte se comporta de forma mais chata, né, mais ruim. Casa 9. Casa 9 é a casa de Deus, nomes tradicionais: Deus,
peregrinatio, viagem longa. Assuntos: religião, filosofia, viagens distantes ou excepcionais, ensino superior, profecia. O João Fraulo diz que às vezes essas viagens longas, quer dizer, essas viagens da Casa Nova, são viagens que podem ser próximas, mas que são excepcionais, que você não faz elas comumente, como no caso das viagens frequentes relacionadas com a Casa 13. Você pode, se você viaja de um país para outro todos os dias ou toda semana, esse tipo de viagem já pode ser representado, né, nos horários com a Casa 13, enquanto que uma que você vai no outro bairro, mas por motivo religioso, por exemplo, já seria 9. Mas geralmente se associa a viagens distantes, ou a peregrinações. Né? Planeta de Júpiter, o Sol, por representar a iluminação divina, a divindade, evidentemente. Fundamentação: o Sol, farol da verdade, rejubila na casa da sabedoria transcendente. William Lipman. Bem, aqui na casa 9, nós temos o Saturno já praticamente dentro dela. Né? Existe uma regra dos 5 graus, quando um planeta está a menos de 5 graus de uma cúspide, ele está como se estivesse já dentro da casa. Então, este nativo realmente não é negócio de religião. Né? Não é. Agora, viagens longas, sim. Né? Por motivo de trabalho, sim. Certo? Agora, religião, não. Certo? Geralmente, quando Saturno ou Marte estão ocupando a casa 9, ou tem uma regência, tem uma oposição, geralmente as pessoas não têm religião, ou têm pouca fé, ou não gostam muito desse assunto, dessa temática, embora ele goste dos temáticas, né, relacionadas à aventura, né, à sabedoria, no caso de Sagitário aqui, mas ainda assim tem um Saturno que trava um pouco. Muito bem. Casa 10. Né? Casa 10, casa de honra, casa do trabalho. Honra, meio do céu, aqui, médium KL. Assuntos: carreira, reputação, ambição, realização pública, legado. Planeta de Júpiter nenhum, associado a Saturno e disciplina. Mas associado a Saturno é disciplina, porque é a autoridade, né? Saturno. Mitologia ligada a Zeus, autoridade, Atenas e estratégia. Então, aqui, a casa 10 e a casa 4 estão vinculadas aos pais. Né? Então, aqui temos na cúspide Capricórnio, pais mais rígidos, mais severos. Né? E aqui pais mais amorosos. Então tem as duas cores, os dois lados. Né? E trabalhos de responsabilidade, talvez com publicações. Né? E isso. E também com serviço. A gente analisa sempre o regente e o regente do domicílio e a exaltação do signo, né? Então, fico aqui com as publicações do serviço mais braçal que bate. Casa 11, casa de amigos. O caso do bom espírito, o bônus espíritos, amices, amigos, amizade, esperança, projetos coletivos, proteção divina. Planeta de Júpiter. Então você tem um Júpiter aqui, também é ótimo, é excelente.
por expandir benefícios sociais, em sintonia com o bom espírita, chamada também de Casa da Estrela Guia por Valens. Aqui temos Aquários, que é regido por Saturno também, né, que está entre a 8 e a 9 aqui, como eu disse. Né. Talvez amigos pela internet, né, pelo mundo virtual, seja uma marca forte desse nativo. Né. No caso que a Aquários, né, está muito vinculado à tecnologia. Né. A casa 12 agora, casa do mau espírito, mal dos espíritos, cárcere ou prisão, cárcere, né? Assuntos: inimigos ocultos, autossabotagem, exílio, hospitais, adversidades, prisões, cárceres, né? Planeta de júbilo da casa é o Saturno. Saturno adora estar ali, não porque ele vai ser bonzinho, mas porque ele vai causar naturalmente, a natureza dele é causar adversidade mesmo, dificuldade e restrições, por reger provações e isolamento. Por isso Saturno se alegra de estar aqui. Saturno rege o Mila no cárcere, onde o homem enfrenta os seus demônios. Valens Antologia. Então aqui ele tem o signo de Peixes, que é regido por Júpiter, que está na casa 1. Então pode representar a gula, os excessos, né? Todo tipo de a pessoa se excede, seja no comer, no beber, no jogar. Né? O nativo manifestou que tem realmente esse tipo de comportamento mais compulsório, né? Que é típico das características de Peixes e Júpiter. Mas está livre de planetas ruins, então é ruim quando tem planetas maléficos aqui. Existe tendência à perseguição espiritual, etc. Feitiços, né? Perseguição por meio de feitiços. Então, se você tem planetas aqui, é sempre importante cuidar bem desse lado espiritual, procurar se proteger, né? Fazer limpezas, purificações energéticas, ritualísticas, né? Porque geralmente a pessoa fica como se atraísse mais esse tipo de coisa, quando tem maléfico na 12. Muito bem, algumas observações aqui sobre as casas, né? Casas com júbilo. 1, 3, 5, 6, né? E as casas sem júbilo a 2, 4, 7, 8, 10. A gente precisa ver os signos, os planetas para dizer alguma coisa sobre essas casas, né? Aqui as referências: Astrologia do Valens, Astrologia cristã, Teta Bíblica. É uma visão geral aqui, mais para a astrologia natal mesmo, para as natividades, do significado das casas, certo?